vamos falar do filtro do Estúdio Ghibli. A nova atualização do ChatGPT trouxe um filtro que transforma basicamente qualquer imagem em uma ilustração estilo as animações do Estúdio Ghibli. E isso parece que foi a gota d'água para a comunidade dos artistas. Já faz tempo que o debate sobre o uso de inteligência artificial para o desenvolvimento de arte está em pauta, mas eu sinto que só agora de verdade o assunto foi popularizado entre pessoas fora da comunidade. Inclusive por isso que eu decidi fazer esse vídeo agora. E aí com essa história toda a gente vê gente falando que esse tipo de arte é arte de verdade, mas também tem muita gente falando que essa é a pior coisa que já aconteceu na história da humanidade. Não importa de qual lado você tá dessa história, o assunto viralizou e estourou a bolha. Mas uma coisa que eu percebo é que muita gente não sabe nem como funciona esse tipo de filtro. E é aí que tá o problema. Eu entendo que por isso ser uma coisa nova, esse tipo de informação não seja tão comum entre as pessoas. Principalmente entre as pessoas que não são diretamente afetadas por isso. Mas basicamente como isso funciona é assim. Essas empresas colocam um robô para ficar consumindo arte de vários artistas diferentes, e aí esse robô usa toda essa informação que ele consumiu e vai usando pedacinhos de cada uma para poder montar a imagem que você tá lá pedindo para ele. E aí você pode se questionar, mas não é assim que todo artista faz na vida real? A gente consome a arte dos artistas que a gente gosta e a gente usa todas essas referências para depois poder criar as nossas próprias criações. Ou seja, é como se tudo fosse um grande remix. E de fato, tudo na vida é um grande remix. A gente pode observar isso diversas vezes na história da arte. Desde os humanos primitivos tentando replicar as presas dos predadores para poder fazer flechas e lanças e, consequentemente, caçar, até o designer da Apple usando o rádio da Brown como referência para poder criar o iPod. Mas a grande diferença aqui é que esses robôs não estão fazendo um remix. Um remix implica que você absorve essas referências e essas referências vão passar pelo seu filtro pessoal, ou seja, elas vão interagir com o ser que é você, com todas as suas experiências e a sua vivência. Assim você vai estar gerando uma coisa nova, por mais que você tá usando essas referências. Então é como se você estivesse fazendo um bebê. Você vai somar A com B para criar C. Então o debate ético sobre o uso de IA surge exatamente desse ponto, de que essas empresas estão pegando a arte de artistas que não deram permissão e usando para entregar um produto e lucrar em cima disso. O que rolou agora com o Estúdio Ghibli foi meio que a gota d'água. Eu gosto de pensar que foi porque até então a gente não tinha nada tão descarado assim, né? E principalmente de alguém tão grande quanto o Hayao Miyazaki. Logo, o burburinho em volta disso acaba sendo um pouco mais alto. O que por um lado até me deixa um pouco triste de pensar que precisou atingir uma pessoa tão grande para finalmente o público geral começar a falar sobre isso. Mas antes tarde do que nunca, né? O próprio Hayao Miyazaki, que é o fundador do Estúdio Ghibli, falou numa entrevista há um tempo atrás que arte de IA é um insulto à própria vida. Ou seja, eu acho que dá pra gente assumir qual seria o posicionamento dele em relação a isso. Claramente, ele não concederia os direitos da arte dele. Um ponto interessante que eu vi esses dias foi num vídeo do Ribeiro, que é um criador de conteúdo que eu acho bem legal, falando o seguinte, que ele concorda que arte de IA é roubo de artista, que arte de IA não é arte de verdade, mas que ele acha que o problema é que as pessoas estão direcionando a raiva delas pro lugar errado. Porque principalmente com tudo que tá rolando dessa trend do filtro do Estúdio Ghibli, ele fala que não tem por que a gente ficar brigando com as tiazinhas e os tiozões do Instagram que estão usando filtro para poder ver a foto de família deles com esse filtro bonitinho. Afinal de contas, a galera só tá vendo a trend e querendo participar. Eles não têm muita noção sobre o assunto e sobre o que isso implica. E eu concordo 100% com isso. Eu acho que a gente não tem que direcionar a nossa raiva para nenhuma pessoa. O público geral não tem a menor noção do que tá acontecendo. Mas é exatamente na falta de informação e alienação do público geral que as grandes empresas acabam saindo impune e podem fazer o que elas bem entenderem. Pensa no número de novos usuários que o ChatGPT não ganhou nesses últimos sei lá quanto tempo aí que lançou o filtro. Pensa no dinheiro que eles não fizeram com as assinaturas premium que eles pegaram agora por causa desse tipo de filtro, usando arte roubada, sem sequer dividir um centavo com o criador original do estilo. E você pode até pensar, mas o Estúdio Ghibli também é uma grande empresa e eles já são muito bem sucedidos e têm muito dinheiro. Eles não precisam desse dinheiro. Mas galera, se você por acaso pensa assim, e eu vi muito comentário assim, infelizmente, você não tá entendendo o problema disso. Porque a gente esquece que todo mundo começou de algum lugar. O Estúdio Ghibli um dia já foi uma sala pequena com poucos artistas ali desenhando e desenvolvendo tudo isso que viria a ser o Estúdio Ghibli. E se eles cresceram e atingiram sucesso e conquistaram milhares de fãs,
foi por muito trabalho duro ao longo de muitos anos. Não é porque uma empresa é grande e bem-sucedida que você pode roubar dela. Não é porque uma empresa é grande e bem-sucedida que você pode fazer o que você quiser com a propriedade intelectual deles. É até meio paradoxal isso, porque se você parar pra pensar, todo artista sonha em ter um certo nível de reconhecimento para ter sucesso e poder continuar fazendo o que faz. Mas aí quando você é reconhecido e atinge esse sucesso, você perde os direitos sobre a sua arte. E não é nem como se fosse uma história tipo Robin Hood, assim, é alguém tirando dos mais afortunados para distribuir entre os que precisam. É um império de tecnologia tirando todo o trabalho e dedicação de uma vida inteira de um artista e de um estúdio, banalizando a arte deles, desvalorizando o mercado de arte no geral e ainda lucrando em cima disso, para crescer mais ainda. Aonde que é o fim desse saco? Ele não tem fundo? O que me leva para o meu próximo questionamento. Aonde está a IA que faz o meu imposto de renda? Aonde que está a IA que organiza um portfólio de investimento? Imagina isso, se todo mundo pudesse ter as finanças organizadas e pudesse prosperar e fazer dinheiro fácil. Ia facilitar muito a nossa vida, né? Mas não, essas empresas gastam milhões para poder criar um robô que faz arte por você. Arte. E aí algumas pessoas ainda vão lá e têm a cara de pau de se denominarem artistas de IA. Para mim, não se faz arte digitando em um computador. A não ser que seja isso aqui ou isso aqui. Mas com certeza não é isso aqui. Mas o que eu acho que a gente acaba esquecendo no meio desse debate todo, ficando de um lado ou de outro dessa história, é que arte não é e nunca foi sobre o produto final. A arte é a nossa história, é tudo que a gente viveu até agora, é tudo que a gente sentiu, é tudo que a gente pensou, até o momento em que a ponta do lápis encosta no papel. Eu vi um vídeo da Juvi Chagas que falava o seguinte: se eu te ofereço uma taça de vinho, aí você vai lá dar um golinho e eu te falo que é um vinho de 10 reais, você vai falar, achei ruim mesmo. Agora, se eu te falo que esse vinho custou 500 reais, que ele vem lá da França, que ele foi maturado nos barris de não sei aonde, feito com as uvas de sei lá do que, você vai pegar a taça de vinho, vai cheirar, vai parar para sentir e você vai prestar atenção. A humanidade é feita de histórias. Foi o que ela disse. E eu não podia concordar mais com isso. A nossa vida nesse planeta, ela é feita de tudo que a gente deixou para trás. A gente só sabe de onde a gente veio e o que aconteceu porque as civilizações antes da gente deixaram arte para trás. Eles produziram arte que representava o que eles estavam vivendo naquele momento e a gente encontrou no futuro. As lanças de caça, os tambores, os vasos de barro, as relíquias egípcias, a Mona Lisa, tudo foram rastros. Foram janelas que a gente tem para poder observar um mundo que já existiu. E a gente só pode entender o que estava acontecendo porque essas pessoas produziram arte. Eu gosto de pensar que a grande diferença entre nós humanos e qualquer outro animal do planeta é que a gente produz arte. A arte é uma coisa humana, feita por humanos para humanos. E a arte é importante na nossa vida não só para quem produz ela, talvez até mais importante para quem consome. Sejam os quadros nos museus que a gente vai, observa, reflete sobre, até os livros que a gente lê, que abrem portas para vários outros universos que a gente nunca poderia imaginar que existiriam, até as músicas que fazem a gente chorar e lembrar de momentos específicos da nossa vida. Eu não acho que isso seja o fim da humanidade, nem que isso seja o fim da arte. Mas eu acredito que do mesmo jeito que a gente viveu um período do Renascimento, onde a arte prosperava, a humanidade estava em busca de conhecimento e a gente cada dia queria mais e evoluir como civilização, agora a gente está vivendo um período que talvez seja oposto a isso. Um período de desligamento. Nunca foi tão fácil a gente só desligar a cabeça, entrar num estado de anestesia e não pensar em nada. E não me entenda mal, desligar a cabeça é excelente, né? Esquecer os problemas. Mas o verdadeiro problema é que enquanto as pessoas dormem, essas grandes empresas ficam livres para poder fazer o que elas bem quiserem. E talvez o filtro do Estúdio Ghibli seja só mais uma dose desse anestésico para deixar a gente calminho ali e disperso. Feliz de ver a foto bonitinha, mas a que custo? Mas o meu objetivo aqui não é ser distópico, até porque eu acredito na humanidade e eu sei que a gente já passou por momentos de desligamento antes. Mas o que todos esses momentos têm em comum é que através da arte o povo se rebela.
Eu vi o David Cho, que é um artista que eu gosto muito, falando sobre quando ele foi chamado para fazer algumas artes para o filme novo do Star Wars. E ele logo sugeriu que tivessem artes de rua, grafites, pichações pelos muros da cidade. Porque sempre que tem uma guerra, tem arte de rebelião. E essa é só mais uma das formas que a arte aparece na nossa vida, deixando uma marca para que no futuro a gente possa nunca esquecer de onde a gente veio. Então, não. Eu não acho que arte de IA seja arte de verdade, porque a arte é humano, a arte é a nossa história. Eu sei que esse vídeo é muito diferente do que eu geralmente faço, mas eu precisava muito colocar minha voz aqui e colocar em pauta tudo que eu penso sobre isso. E independente do que você pensa politicamente, a arte faz parte da sua vida. E eu espero que eu tenha conseguido de alguma forma te mostrar o quão importante isso é pra gente. Seja você uma pessoa que trabalha no mercado financeiro ou uma pessoa que trabalha em um restaurante, no final do dia, todos somos frutos do que já vivemos e criadores do que ainda está por vir. Obrigado.